Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga aqui do canal Longidade, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre diabetes. A gente tem visto, né, cada vez mais no Brasil, um crescente número de pessoas com diabetes, né? A gente vai falar basicamente hoje de diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 1 é aquele que geralmente a pessoa nasce com ele, ou essa pessoa começa muito jovem a apresentar os sinais de diabetes. O diabetes tipo 2, ele é diferente, ele aparece quando você está mais maduro, né? Você está mais velho. Então, é muito comum aparecer depois dos 40, dos 50, dos 60 anos. Então, vamos lá. Uma das causas, né, desse diabetes tipo 2, que é nada menos do que uma resistência à insulina. Então, o que é isso? Quando eu consumo carboidrato, né, principalmente o açúcar, que é a glicose, eu tenho um hormônio específico que vai fazer com que essa glicose, que é um grande produtor de energia, entre nos órgãos, né, em todos os nossos sistemas, para que eu possa produzir energia para os meus órgãos funcionarem, para eu poder fazer atividades e etc. Então, para esse açúcar entrar no órgão, eu preciso da insulina, que é esse hormônio. Então, a insulina, ela funciona como uma chave. Então, essa chave vai encostar, né, na porta, que vai abrir, a porta do órgão, que vai abrir e permitir a passagem da glicose. Então, ela abre essa porta, a glicose entra e ela sai do sangue, né? Quando eu começo com um negócio que chama resistência à insulina, é como se a fechadura dessa porta começasse a ficar gasta. E aí a chave, que é a insulina, não entra e não abre a porta. E aí o açúcar não entra nos órgãos. Onde ele fica? No sangue. E aí a gente começa a ver o excesso de açúcar no sangue, que caracteriza o diabetes tipo 2. Quando eu tenho muito açúcar no sangue, o que acontece? Esse açúcar, ele começa a grudar nos órgãos. Então, ele gruda no olho, podendo dar cegueira, ele gruda no coração, podendo causar, aí, por exemplo, infarto, ele gruda nos vasos, então é muito comum a gente ouvir pessoas que perderam o dedo, perderam o pé por conta de diabetes, porque ele vai entupindo esses vasos, ele pode grudar no rim e causar insuficiência renal, e a pessoa ir para a diálise ou ir para o transplante renal. O grande problema do diabetes é que ele demora a dar sintomas. Então, a pessoa está aí com essa açúcar no sangue alto, né, com a glicemia elevada, e ela não sente nada. E ela não faz exames, então ela não sabe que tá assim. Quando ela vem a ter problema, a gente já tem uma complicação instalada e muitas vezes não tem volta. Aquela pessoa que infartou vai para o hospital e fala assim, nossa, você não sabe, eu estava com 400 de glicemia. E eu nem estava sentindo nada. Então, é importantíssimo não descuidar de fazer seus exames anuais. Né? Passe em algum médico, pode ser o ginecologista, o urologista, o geriatra, um clínico geral. Vá uma vez por ano, mesmo que você não esteja sentindo nada. O sentir nada não quer dizer nada, porque eu posso estar com uma doença aí silenciosa, como diabetes, como a pressão alta também. Né? Muitas vezes acontece isso. Então, é muito importante que você faça esses exames, para caso você esteja começando um diabetes, você já começar a tratar e não ter as complicações. Tá? Que coisas que podem levar ao diabetes? Tendência familiar, né? Famílias que têm muito diabético. Obesidade, que está sempre comum. Então, quando eu tenho obesidade, eu tenho uma tendência maior à resistência à insulina. A mulher, quando entra na menopausa, a menopausa também pode predispor a algo que está lá quietinho e aparecer. E a própria idade, né? Pessoas, comum a gente perguntar, meu avô agora está diabético. Tá? Quanto mais tarde eu tiver o diabetes, melhor, porque eu tenho menos complicações. Né? Então, às vezes eu não consigo prevenir totalmente o diabetes, mas eu consigo jogar essa doença lá para frente. Então, quanto mais velho eu tiver, é diferente de eu ter com 50, com 60, com 70, 80, muito melhor eu ter mais velho. Então, dá para jogar lá para frente. Tá? E assim, não é comer muito doce que vai dar diabetes, mas se eu comer muito doce e engordar com esse muito doce, eu vou ter diabetes. Ou se eu tiver uma tendência aí, minha insulina já não tá boa, minha glicose vai subir muito mais. Ficar sedentário sem fazer exame, também, né, às vezes uma coisa que tá aí, tem uma tendência maior a engordar, e aí eu posso também acordar uma coisa que está lá latente, que não está se manifestando, tá bom? Então, é importantíssimo fazer os exames de check-up, porque nem sempre a doença já dá sintoma na hora, tá bom? Obrigada.